Então, vamos lá. Teremos aqui, em primeiro chamado, Bruno Andreazzi de Moraes, gerente de RH, comunicação interna, cultura, marca empregadora e gestão da mudança no Assaí. Por favor, Bruno. Palmas para o Bruno, por favor, gente. Pedro Ferreira Júnior, gerente de comunicação de transformação do Banco Itaú, por favor, ao palco. E para conduzir essa conversa, chamo novamente aqui o Rafael Lourenço, do Grupo OLX. Por favor. Vocês têm uma hora, divirtam-se. Maravilha. Tem espaço aqui? Para nós três? Vocês acham? Ficar mais pertinho, mais fácil. Tudo bem? Nossa, a casa está cheia mesmo. Legal, hein? Falei para o Zé que a gente se planejou para uma quantidade, mas não sei se os temas, os palestrantes, a localização, a curadoria do Zé, mas que legal ver tanta gente aqui. Bom, obrigado pelo convite, pela Supera, Pedro, Bruno, por estarem aqui. E, bom, acho que quero começar apresentando cada um de vocês. Então, bom, eu estou aqui no Grupo OLX já há bastante tempo, cara, passei por muitos M&As, entrei lá no Zap fundiu com o Viva Real, o OLX com Bom Negócio, mais dezenas de empresas. Então, a gente está aqui hoje como um grupo que é resultado de vários M&As e haja gestão de mudança, haja mudança de cultura em meio a tudo isso que aconteceu. Hoje eu estou na diretoria de gente, cuido de comunicação interna, de marca empregadora, de cultura e de engajamento, né? A gente tem esse escritório como um ponto base, nosso modelo é majoritariamente remoto, então a gente usa aqui muito para isso que a gente está fazendo hoje mesmo, para trabalhos de time, para conexão, para eventos, mas não temos dia fixo. Então o escritório é bem informal e isso totalmente conectado com a cultura. Foi um escritório feito para ser a tangibilização da cultura do Grupo OLX. Mas me fale um pouquinho de vocês também. Acho que vai ter a mini bio de vocês aqui atrás, provavelmente. Sou eu. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigado, Rafael, por nos receber. Obrigado, Zé, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno Andreazzi. Hoje eu estou como gerente de comunicação interna, marca empregadora. Eu vou te copiar aqui, viu, Rafa? Marca empregadora, cultura, gestão da mudança e comunicação interna. A gente está muito parecido aí com os desafios. O desafio no Assaí já vem sendo uma jornada aí de quase 10 anos. Tô com o meu time ali hoje também, assim, é um prazer, porque nesses 10 anos a gente vê cada vez mais como as jornadas são curtas, né, dessas novas gerações, e quando a gente começa a construir uma carreira, fala, pô, como faz sentido essas transformações da empresa. O Assaí hoje é uma empresa que atingiu uma relevância dentro do varejo nacional com a expansão acelerada que viveu nos últimos anos. Então, a gente partiu lá de 100 lojas quando eu cheguei em 2016 e estamos hoje com mais de 313 pontos. Isso representa território nacional, aí, todos os estados, todas as regiões, ainda não todos os estados, ainda. E a gente emprega aí mais de 90 mil pessoas. Então, esse é o desafio da gente comunicar com esse público operacional. Mas também comunicar com o açougueiro, que foi o novo serviço que veio para a loja, com o padeiro, que foi o novo serviço que veio para a loja. Então, assim, cada vez vão agregando mais desafios para a gente poder repensar nas nossas estratégias de comunicação interna, de como a cultura, quando a gente fala de uma rotatividade grande, enfim. Esse é um pouco do desafio e do que eu faço no meu dia a dia nessa cadeira. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, eu sou o Pedro, estou já nessa vida de comunicação aí há uns 20 anos, 25 anos, na verdade. Estava até brincando com a Cíntia, parece que foi ontem, mas faz 20 anos que a gente fez pós junto. Então, nesse processo aí a gente, enfim, passei por algumas cadeiras e hoje estou no Itaú, estou como gerente de comunicação de negócios, especificamente. E aí o que significa isso, né? O Itaú é um universo de 95 mil colaboradores hoje. Eu sou responsável pela comunicação de 20 mil desses colaboradores, que são as pessoas que estão basicamente na rede de agências.
são as pessoas que estão em contato com os nossos clientes. E aí eu faço parte de uma equipe maravilhosa de 18 pessoas que fazem esse processo comunicacional ocorrer. Na prática, eu não tenho o chapéuzinho da gestão da mudança. Mas só comunicar hoje, acho que eu estou aqui entre PhDs, a gente sabe que não funciona. A gente precisa engajar, a gente precisa construir uma jornada empática com esse time. Então, de certa forma, a gente se utiliza muito... de certa forma, a gente se utiliza muito mesmo de mecanismos de engajamento, de gestão de mudança, para fazer esse processo acontecer. Dado que a gente tem 2 direcionamentos estratégicos, assim, que é garantir que esse cara tenha uma performance comercial melhor e gere mais satisfação dos nossos clientes, né? E aí, concorrendo com todos os níveis de atenção, com o atendimento do cliente no dia a dia ali, a gente tem esse desafio de se conectar com essas pessoas e conduzi-los nessa jornada de transformação, que também imagino não é um privilégio só do Itaú. Imagino que todo mundo está passando por esse processo transformacional, né? IaaS, novas tecnologias e tudo que a gente vem discutindo aqui. E aí é um pouco desse contexto no qual eu estou inserido e aí a gente divide aqui um pouco do que a gente vem fazendo. Boa, gente. Então, já que o painel a gente fala sobre integração de comunicação interna com RH, com cultura, gestão de mudança, um primeiro dado interessante da Aberge, em 44% das empresas a área de comunicação interna está, de fato, no RH, que acho que é o seu caso, né, Bruno? Esse é o meu. Você está dentro do RH, como é que você está em que diretoria, como que é a sua estrutura? Hoje a gente faz parte de uma vice-presidência de gente, né? E aí a estrutura executiva que eu faço parte, ela engloba também a própria universidade corporativa, o time de BPs corporativos e DO. Então, assim, isso traz para nossas reuniões semanais ali uma troca muito grande quando a gente começa a falar de gestão da mudança, quando a gente começa a falar de comportamento, quando a gente começa a falar de pessoas de fato. Então, isso integra ali nossos papos, acabam fluindo muito bem. Maravilha. Então, 44% em RH, 34% em áreas de comunicação ou relação institucional, 13% no marketing, 4% direto na presidência, 5% outras. Oi, presente. Oi, Conta Pedro, pra gente. outras. De novo, né? O Itaú é um universo e lá existem várias áreas de comunicação, né? Tem uma institucional, de fato, faz PR, faz RealGov, enfim. Tem uma segunda estrutura que é o marketing, então tudo que vocês veem de publicidade por aí, redes sociais, e o endomarketing está contido lá dentro. E tem uma terceira vertical de comunicação, se eu posso dizer assim, que são as comunicações de negócio. E aí, para cada negócio, cada segmento de atuação do banco, existe um grupo de pessoas que faz a comunicação para aquele time. E aí, este é o meu caso. Então, hoje, é como se eu estivesse dentro de uma área de planejamento comercial, de uma diretoria comercial, onde a gente é responsável por comunicação. E eu tenho pares que olham o método de atuação desse time, capacitação desse time, as ferramentas desse time. A gente, lá com um chapeuzinho de comunicação, faz isso acontecer. Então, minha linha de direção aqui é toda comercial mesmo. Maravilha. Vai ser ótimo ter esse contraponto, porque realmente sempre vai ter essas integrações, essas trocas, independente de você estando fora, o RH provavelmente é o seu principal cliente, demandante. Exato, né? Tá com a gente lá. E aí, acho legal dar esse contexto, porque assim como na parte da manhã, empresas de tecnologia falando sobre realidade de AI, cada um tem seu tempo, é legal saber de onde cada um está falando, porque os desafios se posicionam para cada um em cada empresa, em cada segmento. Né? E aí, puxando aqui, Pedro, então, já que você está numa estrutura de negócio, como é a sua relação com o RH, por um lado, mas por outro lado também, o fato de você estar com um chapéu de negócio faz com que a sua comunicação seja talvez mais fria. Como que você faz para isso gerar pertencimento nas pessoas, sendo demandado por uma estratégia de negócio? Boa. Cara, não é tão trivial assim, né? Mas, basicamente, a gente tem direcionamentos estratégicos e esse é o norte, né? Estou falando com um time comercial. O cara precisa vender, o cara precisa gerar satisfação no cliente. O que a gente vem construindo nos últimos anos, e eu estou liderando a área faz 5 anos,
a gente vem construindo, trazer para essa construção de mensagens para o time comercial, para além da performance e tal, é que esse cara só vai conseguir fazer isso se ele estiver feliz, né? Se ele estiver engajado, se ele estiver, de fato, comprado com aquela causa. E aí a gente começou a construir isso. Então, se eu pego há 5, 6 anos, quando a gente chegou lá, o processo era muito operacional mesmo, assim, né? De apertar play, de a mensagem é A, manda o cara vender. A mensagem é B, manda o cara vender. Era sempre só assim. E aí, a própria evolução da cultura do banco, enfim, pensa quando eu cheguei lá, todo mundo andava de terno e gravata. Teve a revolução da cultura lá e hoje a gente consegue ir, e aí o lema é vou como sou, né? Então, a gente, de fato, cada um tem a sua personalidade, consegue traduzir isso nas suas vestimentas. Na agência, isso também, né? O cara que atendia lá era o cara de gravatinha, ficava atrás de uma mesa, o gerente do banco, né? Principalmente em cidades menores, é quase que ele, o prefeito e o delegado, basicamente. E a praça. E o coreto ali para o pessoal fazer o footing. E aí, cara, também o novo dress code das agências também facilitou esse processo para as pessoas poderem se sentirem o pertencimento, de fato, acontecer na prática. E aí as coisas vão acontecendo. E isso vem de cultura, tem uma área institucional de pessoas, onde a gente teve que se conectar, né? E aí teve no lado bom da coisa, né? Porque se a gente queria gerar sentido naquela comunicação que a gente estava fazendo, a gente precisava se conectar a esses novos elementos da cultura. E aí essa parceria aconteceu na prática. Então, hoje a gente tem rituais muito claros e conversas de priorização para os temas de negócio, mas também com os temas de pessoas. E aí a gente, como comunicação, a gente tenta montar esse balé da narrativa, né? Como que eu consigo fazer esse processo comunicacional de performance e satisfação com o cliente acontecer na prática com esses elementos por trás? E aí, à medida que as demandas vão chegando, os desafios vão chegando, os projetos e campanhas, a gente vai construindo essas narrativas. Mas hoje a a área pessoas, eu almoço e viro e mexo com a superintendente lá para a gente continuar dando tração para os temas. Legal. Fiquei curioso para saber a governança. Depois você fala um pouco mais de como são esses rituais, porque a agência, a pessoa no banco, está ali na linha de frente o tempo inteiro, né? Imagina a dificuldade que deve ser para você acessar. E mesma coisa para você, Bruno. O pessoal nas lojas estão todos ali na linha de frente, né? A gente estava conversando nos bastidores, você falou para mim que o açaí, acho que como varejo de forma geral, né, está passando por um momento forte ali de priorização, de eficiência. Como é que você atua para que o time não entre no modo defensivo? O que vocês têm feito para simplificar isso? Só um ponto para corroborar aí com o Pedro, assim, o RH hoje é meu chefe, né? é a quem eu respondo. Então, essas narrativas, quando a gente constrói, a gente participa de uma forma no começo dela, de olhar para a dor, de entrar ali e entender da onde está vindo e para onde estamos indo. Então, esse momento, Rafa, que a gente até conversou e abrindo para vocês aqui, eu acho que quem é cliente a sair aqui, por favor, levantem todos a mão, que está sendo transmitido e minha chefe deve estar vendo. Inclusive, segunda-feira eu estava lá. Olha lá. Entendeu que painel? Rafa, você não levantou a mão, Rafa? Eu levantei. Ah, tá. Não, beleza. Depois você faz a mesma pergunta também. Não, legal. Mas a gente expandiu muito e muito rápido, né? E a gente faz parte de um segmento que tem uma alta rotatividade de pessoas. Então, às vezes, um emprego de primeiro emprego, que não exige tantas qualificações, porque a gente desenvolve, então a gente fala, vem e a gente te desenvolve aqui no açaí. Só que isso também tem uma alta rotatividade, né? Hoje a gente vê varejo aí, outros concorrentes batendo aí 50% de turnover. Imagina você trocar todo o seu quadro 50% num ano. Como que você garante cultura? Como que você garante alinhamento? Como que você garante processo? Como você capacita e garante que o negócio continue rodando e vocês, clientes, sendo bem atendidos? Então, a gente viveu essa expansão e aí a gente percebeu, putz, conquistamos muito, chegamos longe. Agora é a hora da gente olhar para dentro, olhar para os processos, olhar para o que deu certo, o que não deu certo,
Vamos corrigir aquela parede que estava com uma infiltração? Essa é a hora. Então, vamos parar e vamos olhar para dentro de casa. E isso surgiu muito dentro de uma mesa de RH, por conta, como eu falei, da rotatividade, dos processos. Putz, tem pratinho caindo aqui, gente. Como que a gente pode trazer essas pessoas para se conscientizarem disso? E foi quando, em comunicação, a gente construiu a campanha do Fortalecendo o Nosso Açaí. Então, a gente tem hoje uma prática no nosso vocabulário de comunicação de chamar o açaí de nosso açaí, quando a gente fala de comunicação interna. E aí a gente trouxe esse conceito muito transparente de crescemos, fomos longe, legal. Agora é hora da gente olhar para dentro e juntos, você fazendo o seu processo, você engajado, vestindo essa camisa, a gente vai fortalecer a nossa empresa. Fortalecer o atendimento, fortalecer o processo, fortalecer a própria marca no mercado. Então, a gente contextualizou dessa forma, e aí foi um super ganho, Rafa, porque a gente conseguiu transitar assim, ó, do presidente, que captou bem, e aí eu tenho um presidente comunicador, acho que quem participa aí de lives do próprio Belmiro, ele tem já essa coisa naturalmente, às vezes é bom que tem que segurar, calma, Belmiro, calma, não fala ainda não, mas ele gosta de ter, essa narrativa a partir dele, então é ótimo para a gente. E isso permeou a todos os níveis, chegando até o nosso nível de operador, na frente de caixa, enfim. Eu estava até ontem almoçando, a gente tem uma TV corporativa no nosso refeitório, e olhando ali, a gente tem um sistema que as pessoas escaneiam com QR Code e mandam uma foto, e aí elas respondem uma pergunta: como que eu fortaleço o nosso açaí? E a gente faz uma curadoria disso e passa em todas as TVs nível Brasil. Então, a campanha foi literalmente do presidente até a ponta, com esse conceito de o meu trabalho fortalece o nosso açaí. A gente está aqui fazendo juntos. Foi assim que a gente resolveu, viu, Rafa? Não, que sucesso. E vou até pegar no seu gancho, para o pessoal levantar a mão, e a gente perdeu uma oportunidade, que é um painel de milhões, né? Cara, se alguém aqui não é cliente nem de Itaú, nem de açaí, né? Levante a mão, por favor. Que é 2.000 agências do Itaú, ó, só a Laranjinha, não é isso? Só a Laranjinha. 13 lojas. 313 lojas, e os portais somados do Grupo LX têm mais de 50 milhões de usuários únicos por mês. Então, acho que dificilmente alguém aqui não escapa da gente de algum jeito. Muito bem. Gente, acho que um tema que não tem como fugir, principalmente eu peguei o gancho aquela hora da governança de comunicação, porque se você tem todas assim, você tem boa parte das pessoas atrás de um balcão de caixa, de atendimento, você na agência... Nas lojas. Nas lojas, desculpa. Eu imagino que o líder como comunicador para vocês é essencial, é fundamental. E aí eu trouxe alguns dados aqui até para a gente partir essa conversa, que é o seguinte, para a gente ter uma noção da importância. Olha só, segundo a PwC, 79% dos líderes eles entendem que o propósito é fundamental para fazer os negócios acontecerem, mas só 34% conseguem usar e guiar. A Gartner diz que a sobrecarga dos líderes aumentou 5 vezes de 2011 para cá, e pelo menos 75% deles estão exaustos pelas constantes mudanças. E tem uma outra pesquisa da Edelman que mostra que o gestor direto é a fonte de informação mais confiável para 77% das pessoas. E imagino que no cenário de vocês em especial, onde não é trivial atingir as pessoas diretamente, o líder deve ser o principal canal de comunicação de vocês. Sim ou não? Sim. Eu diria que nem sei se é o principal, mas é o fundamental. É o que funciona. É o que deveria. Hoje, só para dar clareza, tenho 20 mil colaboradores ali a serem comunicados. Parte, e a grande parte, acho que 15 mil estão dentro das agências físicas, e tem uma outra parte que está em agências digitais, que ficam lá dentro do nosso prédio, na sede, no Jabaquara. São mesões assim, onde os gerentes estão atendendo seus clientes por todos os meios digitais possíveis. Então, se eu for brincar com esse público, eu já estou falando aí de 9 personas por baixo. Assim. Então, não dá para fazer uma comunicação massiva. Eu tenho que fazer comunicação especializada. Assim. E aí eu tenho um portfólio de canais basicamente próprios lá para a gente poder dar vazão a essa característica do universo Itaú. Assim. Então, a gente acaba fazendo isso. Eles ajudam
dizer assim, que são fundamentais, e todos são 100% metrificáveis, né? Dado que eu estou numa área de negócios, se eu não trouxer exatamente se o cara que clicou vendeu mais ou gerou mais qualidade, eu não estaria mais nessa cadeira que eu estou hoje. Então, isso a gente faz direto, assim, é o trivial, é o feijão com arroz do dia a dia. Então, a gente consegue sustentar grande parte das mensagens por meio dessas comunicações pelos canais e tal. E aí, onde que entra o líder? Ele é o cara. Boa, obrigado. E ele é o cara. Ele é o cara que faz esse motor funcionar, né? E a gente, como comunicação e os canais, meio que sustentando e dando o aparato para ele. Então, toda a nossa jornada de comunicação, né, de tornar o líder comunicador, ela parte de cima para baixo, né? A gente faz isso de forma cascateada. Então, temos os nossos encontros de líderes recorrentes, e aí todo o nível de superintendentes e gerentes regionais que estão num evento presencial, onde a gente traz as principais mensagens, seja de negócio, seja de pessoas, enfim, a gente catalisa tudo que ali é relevante para ele. A gente instrumentaliza essas pessoas, esses líderes, com a gente chama de kick-off da região, né? Mas basicamente é um material com as comunicações institucionais que são mais relevantes, com espaço para ele também adaptar com as mensagens locais ali. E esse material a gente entrega, inclusive está sendo entregue hoje para eles que eles possam desdobrar a partir do primeiro dia útil. A gente entra também com lives periódicas para garantir que essa liderança vai ter mensagens que são mais urgentes, que não dá para esperar os nossos eventos presenciais. Mas, enfim, e a gente tem, acho que talvez um último canal aqui que é mais relevante, a gente tem o que a gente chama de boletim ali, que é semanal também, que de forma recorrente a gente antecipa para a liderança quais são as principais mensagens que o time dele vai receber na semana subsequente. Então, para tudo isso a gente metrifica, lógico, vê acessos, a gente tem QR Code também, que as pessoas marcam o entendimento ali, né, quando eles passam essas agendas com os materiais que a gente faz, produz e ajuda eles. Mas acho que o que muda o jogo, na real, para além desse arcabouço de informações que a gente fornece para eles, é estar em contato diário com eles. Assim. Então, eu estou em grupos, diariamente, eu mando um Teams para alguns desses líderes para perguntar, e aí, o que está funcionando, o que a gente está fazendo, ajuda, não ajuda? Porque no que a gente brinca, né? Se a gente entra no nosso processo seikiano lá, né? Seiki é como a gente se conhece dentro da estrutura empresarial do Itaú. Se a gente entra no nosso processo seikiano, a gente começa a falar um idioma que é só nosso e não se conecta com o time comercial. E aí esse contato, e o time está direto nas agências também fazendo essa visita, ajuda a gente a capturar essa percepção, trazer esses elementos do dia a dia para a nossa narrativa. E aí é onde acho que a gente consegue, de fato, instrumentalizar esse líder para que ele possa, de fato, estar empoderado e fazer o processo acontecer. Né? A gente é meio, o cara acho que é o cara que vai fazer a coisa acontecer da melhor forma. Maravilha. E, Bruno, você tem algum case também que fale sobre isso no Assaí? Como é que é isso para você? Tem a mesma relevância, esse mesmo peso? Não, super, assim. Hoje aqui, quem é líder? Só para eu... Acho que ficou alto aqui. Assim, a gente é bombardeado por N informações, metas, a gente é cobrado por gestão de time, gestão do processo, gestão dos resultados, blá, 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 blá. Nosso papel é justamente facilitar. Né? Eu estava aqui pensando no que eu estava falando, Pedro. Hoje, no Assaí, a gente está vivendo um momento bem especial em relação à liderança, por mais que a gente já possua canais específicos para o líder. A gente viveu um momento bacana também, há uns 2 anos atrás, quando a gente resolveu mostrar para o time de operações, que é o nosso principal cliente ali, o quanto que o gerente da loja estava sendo bombardeado de todas as áreas ali por informações. A gente estava infoxicando esse cara e ele não sabia para onde olhar. Ele falou, gente, mas calma aí, eu atendo o cliente aqui, eu olho o PowerPoint, eu vejo o speech que vocês querem que eu leia no microfone. Então, a gente organizou um pouco esse ecossistema ali do líder.
a gente estabeleceu algumas iniciativas que ele cumpre mensalmente. Então, ele tem um café do gerente, onde ele consegue transmitir mensagens, que a gente, parte vem do corporativo, parte ele fala de resultado da loja, até para empoderá-lo e ele falar também dos resultados com o time que participa desse café. A gente tem canal específico com líder, então WhatsApp, lidera, boletim, enfim. Mas, aí voltando ao ponto lá, por estar debaixo de RH, Rafa, a gente percebeu que esse líder precisava mudar um pouco do comportamento dele também. Então, a gente foi fazer bench com outras empresas, não só de varejo, mas para poder extrapolar um pouco essas ideias. E aí, esse final do ano passado, a gente pegou carona a partir do lançamento de um novo valor que a gente fez na nossa cultura, e a gente estabeleceu o conceito do líder açaí. E aí, esse líder açaí está sendo trabalhado ao longo do ano, e aí, de novo, vou estar debaixo de RH, peguei na mão ali de DO, peguei na mão da universidade e falei assim, vamos junto, vamos capacitar esse cara, vamos explicar para ele o que a gente espera dele, como que ele vai embarcar nessa companhia e se empoderar. Né? Porque senão ele vira, né, Pedro, assim, só um PowerPoint humano. E essa não é a ideia, porque quando ele é confrontado em frente de um dilema, de uma situação, ele representa a cultura da companhia. Como que ele vai agir? Como que ele vai se comportar? Vai estar alinhado com os valores e os comportamentos que a gente espera ou não? Ou ele vai agir de uma outra forma? Agir de uma outra forma, aí é outra decisão que a gente tem que tomar em relação a esta pessoa e não a liderança como um todo. Então, esse é um conceito que a gente está cuidando muito para que não caia num limbo só de líder açaí. Lançaram aí um negócio para mim. Não, a gente quer amarrar de fato numa avaliação de desempenho, numa trilha de capacitação, nesse conceito fortalecido até para engajar quem está crescendo. A gente vende muito isso em marca empregadora, com diversas histórias reais de crescimento dos colaboradores. Então a gente quer que ele vislumbre, que ele projete ali o que é ser um líder açaí. Eu quero ser esse líder, eu quero chegar nesse lugar. Então, estamos vivendo um pouco disso. E sabe um ponto que você falou que é super relevante? Assim, tipo, esse cara tem tanta informação, e aí o nosso dever é o que é relevante para você, né? O que em teoria você não vai ficar numa saia justa aqui na hora que você for interpelado por um colaborador. Então, acho que o nosso trabalho lá tem muito desse de curar o conteúdo, né? De garantir que aquilo que está chegando para ele, de fato, é o mais estratégico. Aquilo é o que mais vai mudar ou vai determinar o desempenho da gestão dele ali com o time e tal. Então, e aí isso passa por um processo de priorização muito grande. Né? De falar não, né, Pedro? Exato. Qual a dificuldade hoje da área de comunicação falar não? De colocar, assim... Eu estava até conversando com a Thaís, hoje cedo, da Supera. A gente está vivendo um momento que a gente não quer destruir as pontes que a gente construiu. Eu quero colocar um pedágio, sabe? Assim, amigão, calma lá, você pode fazer uma coisinha aqui, vamos combinar, não hoje, amanhã, tem uns dias específicos, eu quero agora, a gente vai educar os nossos clientes internos, é um processo longo, não é fácil, mas é justamente para a gente evoluir para esse lugar de ter uma curadoria de fato de comunicação interna, porque quem vive em comunicação interna aqui sabe, né, Pedro? Assim, Rafa, é um dia a dia intenso, né? A pastelaria, vem o cheirinho, né? De um pastelzinho, assim. Bruno, você tocou num ponto que eu acho que super dá gancho para uma das perguntas que tem aqui no Slido, que é o seguinte, né? A gente já está falando sobre isso, que é como engajar uma liderança que ainda vê a comunicação interna como algo operacional e não estratégico. E no meu ponto de vista, a comunicação interna que não sabe dizer não, que banaliza e que comunica tudo, que não tem um filtro, que não tem uma curadoria, que não está preocupado com métricas estratégicas, realmente tende a ser mais visto como operacional. Mas esse é um desafio que vocês enfrentam, de fato, uma série de líderes que falam, lá vem, mais uma vez, e como é que vocês lidam com isso? Posso começar? Diariamente, né? Nossa, a gente está sempre à prova, isso que é muito louco. E dizer não é diário, assim, né? Eu fico brincando, assim, quando os caras vêm falar comigo, eu já vou falar, puta, eu vou te dar um não, né? E aí eu falei, mas eu não quero perder sua amizade e tal. Enfim. Mas, enfim, o que a gente fez para tentar sair desse patamar, assim, ou pelo menos gerar uma percepção inicial e depois se concretizar? A gente se conectou a um negócio, literalmente, assim. Então, antes... a comunicação era o dado, eu brinco que é o nosso dado
mais do dia a dia ali, né? Ah, quantas pessoas acessaram, quem acessou, umas coisas mais triviais ali que comunicação já faz naturalmente. O que a gente fez foi começar a associar isso aos indicadores de negócio. Então, pegar o case de como que a gente gera satisfação no time comercial, né? A gente veio com um desafio, o ano passado, por retrasado, uma nova gestão e tal, e que a gente precisava gerar um orgulho de pertencer. Pensa que a galera que chega aqui para o varejo do Itaú é o grande celeiro, então é o primeiro emprego ali, é o cara que vai ajudar na fila, ajuda o velhinho aposentado ali a sacar o dinheiro, é o cara do caixa, são os nossos agentes de negócio, é a base da pirâmide, é onde a gente tem o maior número de colaboradores. E aí, eu falei, a gente tem 9 pessoas, são quase 8, 9 níveis que esse cara pode crescer dentro da nossa estrutura. Mas aí começa, tem o personalité, né? Tem toda a áurea do personalité, tem as áreas internas, tem o pessoal de investimentos, existem outras, o atacado, a PJ, enfim, tem um universo lá dentro. E as pessoas percebem que o encarreiramento ou as pessoas tinham essa percepção que o encarreiramento poderia ocorrer de forma mais fácil nessas outras. Então a gente era um celeiro de talentos, literalmente. Então o turnover interno era muito grande, assim, né? As pessoas pegavam, entravam, se estabeleciam e já buscavam uma outra alternativa. Então tinha uma necessidade, e aí esse novo gestor chegou e falou, cara, tinha uma necessidade de gerar esse orgulho de pertencer, mostrar que aqui é um lugar de oportunidades, mostrar que aqui as pessoas de fato podem se encarreirar e se desenvolver, enfim. E se tiver que sair, tudo bem, mas, cara, aqui tem oportunidade, dá para a gente tangibilizar melhor essa mensagem. E aí a gente foi para se conectar. Qual que é o seu indicador de sucesso para isso? É o NPS. Esse é o NPS. A gente precisa melhorar o nosso NPS. Fechado. Toda a construção da nossa estratégia, e aí foi uma estratégia de gestão de mudança, né? Pegamos o Adcar aqui debaixo do braço, vamos gerar esse awareness, vamos gerar esse desejo para as pessoas estarem aqui, vamos desenvolver esses caras. E aí a gente montou uma estratégia super complexa mesmo, com eventos, eu brinco que o storytelling virou story doing, assim. Porque a gente começou a fazer não só a narrativa, mas colocar isso de fato na prática, em todos os stakeholders, com mensagens específicas e tal. Bom, moral da história, encurtando aqui, porque a gente tem o tempo do painel. Depois de um ano, a gente foi medir o NPS e, cara, a gente partiu de 79, já era um número alto. A gente subiu para 85. E aí foi, talvez, não que a gente não fosse estratégico, mas talvez ali, com essa construção de tudo que a gente foi fazendo e as percepções que a gente foi tendo e os reconhecimentos do próprio time, isso é muito legal ver o time sendo reconhecido pelo público-alvo dele, seja nos eventos, seja nos canais, a gente conseguiu literalmente falar a linguagem do time comercial ali, pensando no meu diretor comercial, de cara, olha, o quanto que a gente contribuiu para a sua jornada aqui, dado que esse era o seu indicador de negócio. Então, para além das minhas views, para além do NPS do meu evento, que foi 90 e pouco, cara, está aqui o resultado que você esperava para o seu negócio, check, você bateu sua meta, eu também, estamos felizes e seguimos a nossa vida. E aí foi acho que ali foi a chave virada de que a comunicação não é só operacional. Ela pode ser estratégica desde que eu esteja com vocês discutindo isso na mesa, né? Não recebendo só a demanda depois que já está tudo definido. Excelente. E até essa comunicação mais operacional, e aí vou conectar com o painel da manhã, é a primeira que vai ser substituída, né? Total. É a primeira. Enfim, então... realmente, quanto melhor a gente se posicionar nessa outra, que se conecta totalmente com gestão de mudança, que está também no tema do painel e puxando sobre gestão de mudança, mais alguns dados. A McKinsey diz que 70% das transformações falham por resistência cultural. Né? Às vezes não é nem necessariamente porque eu não quero mudar, mas porque eu não entendi. Não fez sentido para mim. Né? A gente pode falar um pouco daqui a pouco de metodologia, né, de como seguir isso. Por outro lado, um dado que assusta da Gartner é que a disposição das pessoas para apoiar as mudanças nos últimos anos caiu de 74% para 38%. Então a gente está falando de um cenário com líderes 5 vezes mais exaustos e com as pessoas metade da disposição que elas tinham para participar, para estar numa mudança.
que a gente faz? Como que a gente lida com isso, né? Então, você falou agora do ENPS, né? Que, enfim, o Itaú vive transformações enormes, um transatlântico agora com vários bancos digitais e com todo o desafio de estar mais digital, que eu tenho certeza que tem. O Assaí com todas as agências. Que projetos que vocês poderiam citar de gestão de mudanças que são sucesso e que tem metodologia e que as pessoas podem ouvir esse case e aprender com a metodologia e adaptar para a realidade? Olha, Rafa, mais que metodologia, eu acho que a gente, quando está na prancheta lá, pensando, a gente tem que olhar para os públicos que vão sofrer algum tipo de impacto ou que vão compor ali como stakeholder e falar assim, ó, esse cara vai olhar para o meu e-mail, para minha mensagem e falar assim, ó, e eu com isso? É transpor esse lugar, sabe? Porque, pelo menos assim, recentemente do que a gente viveu no Assaí, a gente imaginem vocês aí, quem é de RH, a gente está virando a nossa folha, então a gente está saindo de um fornecedor e indo para outro, internalizando o processo, enfim. E eu tive ali uma RH que vai sair de uma RH operacional e vai se transformar numa RH mais consultiva. Consultiva para os colaboradores, consultiva para a liderança da loja, consultiva para o gerente da loja, de fato. E eu com isso? A RH, ela se coloca nesse lugar. Tá, e agora? Eu faço o quê? Então, se eu apertava esse botão, se agora eu fazia isso, como que eu ajo agora? E muito parte de fazer um diagnóstico inicial, a gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, assim, o quanto que olhar para dado hoje em dia é base, aí parece bobeira, mas é básico para a gente poder, de fato, traçar uma estratégia que seja assertiva. Então, vocês, nas empresas de vocês, mas não tem... Tudo bem, acessa um survey, acessa um forms, acessa ferramentas que estejam disponíveis na sua alçada e explorem esse diagnóstico inicial, porque pelo menos do que eu tenho vivido ali, e essa área de gestão da mudança é um filho novo que veio para debaixo da minha cadeira. Estava até conversando com o Pedro, eu estou no estágio inicial, estou ensinando a companhia ainda ao que é a gestão da mudança, porque parece bobeira, mas assim, a clareza de fato que não é só comunicação e não é só treinamento, passa longe ali. E aí a gente quer ser lembrado não somente quando der errado, né? A gente quer ser lembrado depois de falar assim, opa, que bacana, que bom, tem que chamar esse cara aí logo no começo do projeto, porque a gente vai traçar um caminho muito mais assertivo. E a gente usou aí muito com base no diagnóstico, com o know-how que a gente já tem em comunicação interna, com o know-how que a gente tem na própria universidade. Então a gente integra isso num grande plano. Eu vou fugir do Itaú porque tenho uma jornada de carreira aqui que foi muito claro quando a gente não usou uma inteligência de gestão de mudança e quando a gente utilizou essa metodologia para ajudar nas conversas. Assim. Eu trabalhei há um tempo atrás numa indústria alemã de especialidades químicas e ela estava no Brasil já há um bom tempo. Eu cheguei em meados de 2009 e lá eles tinham acabado de adquirir uma grande empresa brasileira, uma petroquímica brasileira que tinha 5 plantas espalhadas pelo país. Assim. Então, 95% da população era dessa antiga estatal e 5% eram os alemães que tinham acabado de chegar, enfim, com as outras unidades de negócio, que eram mais escritórios de venda do que, eventualmente, produções ou plantas produtivas. Assim. E, cara, zero metodologia de gestão de mudança, zero. Tipo, a gente fazia comunicação, eu era especialista de comunicação interna na época. E a gente fazia comunicação informando, né? Nada engajando, não tinha esse repertório, assim. E como a gente errou? Nossa, mas como a gente errou hoje? 7-1, né? Nossa, mas é todo dia. E era muito louco, porque naquela época a gente não tinha ciência. E assim, era uma ignorância coletiva, assim, sabe? Da gestão, nossa, como comunicação. A gente fazia a comunicação, dava o melhor, tudo que vocês imaginavam, né? Tipo, intranet, TV corporativa, enfim. A gente fez de tudo. E a gente conseguia fazer algumas mensagens chegarem, mas de forma mais... não era efetivo, assim, né? Era um processo mais... Era quase degustativo para os caras, assim, não rolava muito.
beleza, fechou esse ciclo, levei esses aprendizados para a vida, sem estar muito ciente ainda disso. Minha próxima experiência é na Gerdau. E na Gerdau eu entro para trabalhar no RH. Era um time de RH, uma gerência de comunicação interna e gestão de mudança. E aí eu chego primeiro para assumir uma cadeira de comunicação interna, só que aí num universo completamente diferente. Assim, a gente era em 10 pessoas, se eu não me engano, na gerência. Parte fazia comunicação interna, parte fazia gestão de mudança. E aí a gente, como comunicação interna, a gente entrava como uma disciplina, como uma alavanca da gestão da mudança e tal. E aí, a partir dali, algumas coisas foram começando a aparecer, tipo, pingar na minha frente, tipo, eu falei, nossa... Déjà vu. Como eu não tinha pensado nisso antes, assim. E aí, a gente usava muito... enfim, usava a metodologia, né? A Adcar era quase que o nosso café da manhã, a gente comia a Adcar todos os dias lá para fazer as nossas estratégias. E aí foi ficando muito claro, a Gerdau não teve nenhuma aquisição, assim, mas ela teve quase que um spin-off, assim, ela abriu uma nova... Ela saiu do core ali de metalurgia, siderurgia, e começou a abrir novas formas de negócio, assim, novos core business. E aí esse processo transformacional da organização, baseado em metodologias, as coisas começaram a acontecer. E acontecer de uma forma tão natural, assim, sabe? Mensurável, com estratégia, engajando a liderança, tornando eles role modeling, garantindo que as informações chegassem no tempo certo, na medida certa, enfim, foi transformador, assim. E aí, a partir dali, toda a minha percepção sobre comunicação, ela vai para esse caminho e os nossos planejamentos estratégicos, e a gente vem trabalhando isso agora, voltando agora para o Itaú, a gente vem trabalhando isso no time diariamente, assim. Então, à medida que vão chegando as demandas, a gente identifica quais são as mais relevantes e prioritárias para o negócio, como que a gente aplica isso num olhar de gestão de mudança. Por que eu estou falando isso? Assim? Por que virou quase que uma condição sine qua non? É porque o mundo tem tanta transformação acontecendo que as pessoas estão cansadas, assim. Toda hora tem uma transformação diferente. Às vezes não, quase sempre você não tem resposta para tudo, né? E você, como comunicação, precisa de alguma forma ajudar essas pessoas a passarem, né? Como que você dá a mão para essa cara passar por essa jornada de escolhas? Então, tudo que a gente acaba tornando, tudo que a gente define como prioridade, a gente tem essa estratégia por trás para facilitar esse processo. E falar, cara, de todas essas transformações que estão ocorrendo, deixa eu te falar quais são as 2, 3 mais relevantes que você tem que estar atento, e eu estou te instrumentalizando para você passar por isso da melhor forma possível. Não vai te deixar arranhões? Talvez não. Não garanto. Não vou garantir isso para você, mas, de certa forma, eu vou fazer isso acontecer da melhor forma para você. E aí, esse é o nosso 7-1 diário aqui, né? De como que a gente vai conseguindo conduzir essas conversas. Vou incluir uma pergunta aqui do Slido para continuar essa discussão, que se conecta muito, que diz o seguinte: por que tantas iniciativas de gestão de mudança falham mesmo com um bom plano de comunicação? E eu quero conectar um pouco de vocês dois, que é o seguinte: primeiro, plano de comunicação é uma etapa de um plano de gestão de mudança, né? Então, vocês conseguem, a gente falou um pouco, vocês usam, acho que o Adcar também. Alguém quer falar um pouquinho disso, do que tem que ser feito com o plano de comunicação? Se na sua empresa não tem uma área de gestão de mudança, você, como comunicação interna, pode e deve super entender um pouco da teoria por trás e fazer esse planejamento. Se aproxime dela, enfim, um de vocês dois tem alguma experiência com isso? Olha, Rafa, do que eu tenho vivido muito no Assaí já nesse processo, é um tripé: processos, tecnologia e pessoas. Às vezes, pode ser um plano maravilhoso. Tem um erro de processo, tem um erro de sistema, não funciona. O cara, ele está super engajado, sensibilizado, ele sabe o que ele tem que fazer, ele aperta o botão, o sistema não funciona. É problema de tecnologia. Né? A comunicação evidencia isso. Evidencia. E aí, a gente, como, né, chapeuzinho de comunicação, a gente vai lá, nossa, esse plano maravilhoso, todo mundo tá clareza, todo mundo ali, vamos lá, os 300 ali, vamos. Chega lá, a ponte está quebrada. Mas a ponte, mas ninguém construiu a ponte. Mas e agora? Então, assim, o que a gente tem visto muito e provocado muito clareza
nas pessoas que participam do grupo de projeto tem, sim, oportunidade sempre da gente preencher os vácuos, né, Pedro? Acho que quando você fala de uma curadoria, principalmente a efetividade de você preencher vácuos e você saber, ter clareza de fazer as perguntas de o que não está sendo dito aqui, o que tem de transparente aqui que eu não estou vendo, qual que é o invisível, e estudar muito bem, gastar sapato para ir conhecer esses públicos que serão de alguma forma impactados. Mas o que eu tenho vivido ali muito esse tripé é impressionante. Ele vem assim, ó, calma aí, isso não é projeto? Porque a gestão da mudança, de novo, não é não é igual comunicação, que é a bala de prata. É porque não soltou o comunicado, tá vendo? Aí agora ninguém tá... Gente, quem já ouviu isso assim? É bizarro. Vamos lá, vamos ser racional aqui. Então eu tenho visto muito de cada vez ampliar um pouco esse olhar, Rafa, para entender como que essas outras frentes, e não somente comunicação, e não somente capacitação, e não somente o comportamental esperado para essa mudança, pode ter impacto e aí pode cair num insucesso. Aí. Eu juro que eu vou ser muito rápido, só para complementar. Eu acho que qual que é o fator de sucesso ou insucesso de um plano de gestão de mudança? É a prontidão da organização para aquele processo. E aí a gente, área de gestão de mudança, a gente falha muito em fazer essa checagem da prontidão. Isso. Se isso não é feito de forma adequada, todas as estratégias já partem porque você não mapeou a dor adequada, ou minimamente porque você não tem clareza do que está pegando para o público que vai ser impactado. Total. Para mim, esse é o ponto-chave, assim, e isso é muito difícil, pela celeridade que o negócio pede para você, né? E é independente do negócio, independente da organização, precisamos fazer. Tá, mas eu preciso fazer um diagnóstico adequado. Essa pesquisa de prontidão é necessária. A gente já sabe o que a gente precisa fazer, vamos. Então, acho que aqui é o ponto. Acho que tem horas que a gente consegue fazer isso, tem horas que a gente tem que rebolar mesmo e se adaptar à realidade. E aí a gente traz elementos que não são os ideais, mas que minimamente vão dar um norte ou dar um sabor qual deveria ser o melhor caminho a seguir. E aí, aprendendo e errando e fazendo ali, você vai tentando corrigir rota. Mas a pesquisa de prontidão, para mim, é fundamental. E essa prontidão, ela começa até com o próprio sponsor. Às vezes a gente, nessa metodologia de você fazer diagnóstico, você ver quanto que está pronto ali, ela passa também para olhar para o próprio sponsor do projeto. Às vezes ele está com uma visão de que, igual você falou, a companhia está aqui, você está olhando para cá, cara. Não dá pra gente... O problema é da comunicação. Mas você não mandou o comunicado no dia, cara. Um plano de gestão de mudança não feito ou mal executado, a comunicação vai ser o bode expiatório. Total. Naturalmente. Ou é comunicação ou é treinamento. Exato. Que são produtos de um plano de gestão de mudança. Exato. Voltando aqui para as perguntas, a gente tem acho que 5 minutos finais, algumas perguntas eu já fui colocando junto. Uma pergunta que está fora aqui. Em ambas as empresas, como vocês lidam com diferentes níveis de escolaridade ao elaborar comunicação? Vocês têm esse desafio? Fazem algo específico? A gente, no Açaí, a gente cuida muito para cada tipo, quase como uma matriz assim, de canal, linguagem específica, e aí a gente tem um cuidado até, como eu comentei, das nossas TVs nos refeitórios, a gente tem alguns outros canais que são segmentados e eles podem ser personalizados. Então a gente cuida até para que gírias, expressões, gírias não, mas características de uma região, enfim, elas apareçam nesse canal para justamente gerar uma conexão com aquele colaborador. Então a gente tem aí Bruno, tá numa política, tem uma regra. Não, gente, e vamos ser realistas também. Mas a gente cuida aí justamente para ter essa boa prática. E aí, com a liderança, a gente já tem outro tipo de vocabulário, outro tipo de linguagem, muito mais de negócio, muito mais indo ali para um tom mais sóbrio, enfim. Então, a gente não tem muita questão de escolaridade. Eu tenho mais de atuação por segmento. E aí, dentro das 9 personas que eu disponho lá, a gente vai se adaptando a essa realidade, fazendo as comunicações que fazem mais sentido para eles. Uma coisa que veio ajudando, uma iniciativa que veio ajudando muito a gente, já está há uns 2, 3 anos, são os creators.
Então, a gente, de fato, identificou quem eram os bancários referência, capacitamos essas pessoas para fazer a comunicação apropriadamente, a gente entrega com os bullet points para eles e eles produzem o conteúdo na linguagem deles. Cara, isso exponencializou meus acessos, o meu engajamento nos meus canais digitais. E aí a gente conseguiu, um defeito que a gente tinha, era a gente aqui de São Paulo falar, orra meu, então, né? Cara, como que eu me conecto com o cara do Acre, do Nordeste e tal? E aí os creators foi a sacada para a gente conseguir falar na linguagem deles, com o tom de voz deles, com o sotaque deles. Então hoje ficou isso muito mais rico e a gente conseguiu uma conexão muito melhor também com o time. Muito bom. Em bullets rápidos, para a gente não perder essa pergunta, quais canais que vocês usam hoje em CI? Intranet, a minha intranet é proprietária, a gente tem todos os modelos lá dentro, então podcast, videocast, audiocast, texto, em tudo que vocês imaginarem tem lá dentro. A gente conseguiu abolir o e-mail, acho que esse talvez seja um dos meus... Isso é diferente. Sonhos realizados como comunicólogo. Então, até porque, lógico, com as características do meu público, né, gente? Não estou querendo impor canais, mas eu consegui tirar isso. Então, hoje a comunicação é ativa, as pessoas buscam por isso, dá uma dorzinha de cabeça a mais, fazer com eles busquem a gente do que entregar no e-mail deles. E, cara, basicamente a nossa intranet e a liderança. Acho que é isso que a gente garante que as mensagens cheguem de forma apropriada. Nossa, aí pensando em bullets, eu me comunico com 2 grandes canais de massa. Eu tenho uma TV em cada unidade e um mural físico, impresso lá. É um esquema de jornal mural, então tem uma curadoria, de novo, institucional e local para poder trazer pauta ali relevante. Esses são meus 2 principais quando eu falo desse grande público. Mas eu também tenho uma intranet, eu uso muito bem o Teams, por meio de uma plataforma que integra tudo isso. E a gente tem aí um e-mail bem estruturado, com um canal para liderança específico, com os comunicados diários ali das áreas e alguns boletins. A gente recentemente aí chegou na palma da mão do colaborador, isso para a gente foi um feito inédito, pensando nesse público. Então a gente lançou o app, é o app da nossa gente. E aí, esse app, aí sim eu sei quem é quem, falo com cada pessoa, o sonho, né? O sonho de cada... eu ainda estou sonhando, eu estou realizando esse sonho. Não posso falar muito ainda, mas com essa virada da folha, ela vai estar também nessa jornada digital na palma da mão. Então, isso vai fazer com que ele tenha que acessar e tenha que ver o que eu estou colocando ali e veja push, enfim. Então, a gente está chegando de uma forma mais intensiva. Esses são meus bullets aí, viu, Rafa? Eu sei que a gente está estourado de tempo aqui, viu, Zé? Desculpa. Bom, só para dizer, no Grupo Alice a gente usa o Workvivo como base principal, a gente tem o Slack para reforço e a gente usa agentes também, mas eu falo um pouquinho disso à tarde. Acabou o tempo, né? Então, muito obrigado. A gente passou por quase todas as perguntas. Tem aqui uma sobre EVP, mas acho que também tem EVP à tarde. Enfim, a gente conseguiu dar vazão a bastante coisa. Bom. Obrigado. O papo foi ótimo, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, que tenha sido útil. E tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado.